Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje nós vamos continuar o estudo de escoamento externo. Então, a gente já viu nos vídeos anteriores o escoamento sobre uma placa plana e o escoamento sobre um cilindro e uma esfera. E hoje a gente vai entrar no escoamento cruzado em feixes tubulares. Tá? Então, o que seria isso? Vamos imaginar que eu tenho um fecho de tubos, não um conjunto de tubos, e aí está passando um fluido sobre os tubos e um outro fluido no interior dos tubos. Então, existe uma troca de calor por convecção associada ao escoamento interno e uma troca de calor por convecção associada ao escoamento externo. Como a gente está no capítulo do livro, né, que diz respeito ao escoamento externo, o foco desse vídeo é a transferência de calor associada ao escoamento externo. Esses tubos eles podem ser arranjados de maneiras distintas. Então eles podem ser colocados em filas alinhadas ou em filas alternadas. O que seria isso, né? Esse primeiro aqui seria as filas alinhadas. Então, traça linhas, né, unindo o centro dos tubos, eles formam um quadrado ou um retângulo. Esse aqui seria o arranjo alinhado. O arranjo alternado é quando a forma gerada, né, para a linha ligando o centro seria na forma de um triângulo. E tem alguns parâmetros que são importantes que caracterizam esse arranjo. Então, um deles é o diâmetro externo dos tubos, que a gente chama de D, o passo transversal, que é a distância entre os centros das tubulações, mas de maneira perpendicular à corrente de fluido, o passo longitudinal, que é também a distância entre os centros das tubulações, porém de maneira paralela à corrente de fluido. E aqui no arranjo desencontrado, né, o arranjo alternado, tem essa outra distância que seria diagonal. Bom, quando a gente estuda isso, é importante que se eu tivesse somente uma fila, tá? Uma coluna de tubos, a maneira de se resolver, né, seria similar a um único cilindro em escoamento cruzado, porque o escoamento passa e vai embora, né? Considerando então que esse cilindro não afeta a transferência de calor sobre esse, se eu fosse estudar com uma fileira só, seria similar a um único cilindro em escoamento cruzado, multiplicando-se aí, claro, a taxa de calor pelo número de tubos. Só que quando a gente tem outras filas de tubos, acaba que a esteira que se forma atrás do primeiro cilindro, a jusante do primeiro cilindro, ela afeta a transferência de calor no segundo, porque o fluido, por exemplo, né, considerando a situação do tubo estar aquecendo o fluido já chega no segundo conjunto de cilindros aquecido, então a transferência de calor já fica diferente. Além disso, também a própria dinâmica do escoamento, né? O perfil de velocidades que chega aqui no primeiro é um perfil uniforme. Quando chega no segundo, a gente já tem essa esteira, então já é diferenciado. Então, não é simplesmente pegar o escoamento como se fosse um único cilindro e multiplicar pelo número total de tubos. A análise é um pouco mais complexa. Bom, a gente avaliar o coeficiente médio de transferência de calor. Então, ele pode ser dado por essa expressão. Então, o Nusselt médio seria uma constante vezes o Reynolds máximo, elevado ao expoente m, vezes o número de Prandtl, vezes a razão entre os números de Prandtl do fluido e do fluido avaliado na temperatura da superfície. Essa correlação é válida para um número de filas, ou seja, número de colunas maior do que 20, número de Prandtl entre 0,7 e 500 e um Reynolds máximo entre 10 e 2 vezes 10 a 6. E, no caso, as propriedades são avaliadas em uma temperatura média, que seria a média entre a temperatura de entrada e a temperatura de saída. As constantes C1 e N são dadas nessa tabela, então elas dependem do arranjo, né, da configuração e do número de Reynolds. E aí a gente tem aqui o C1 e tem o N. Se eu tiver um número de filas menor do que 20, o meu H ele é reduzido, então eu tenho que multiplicar por uma constante, um coeficiente C2, que é dado nessa tabela 7.6. É importante que essas tabelas, né, elas estão
É a oitava edição do Impropera. Então, se mudar a edição, se estiverem trabalhando com uma edição mais antiga, pode ser que a numeração das tabelas fique diferente, mas tá fácil de descobrir, né? Porque fala que é C2, fator de correção C2 da equação 7,59 para o número de filas menor do que 20. Então, fica fácil de identificar. Eu tinha explicitado, né, que o número de Reynolds ele era baseado na velocidade máxima do fluido no feixe tubular. Esse Reynolds máximo ele é dado como sendo ρ, velocidade máxima, vezes o diâmetro sobre μ. A gente sabe, né, que o número de Reynolds ele é baseado em uma velocidade característica, uma dimensão característica. Então, nesse caso, a velocidade máxima seria a máxima velocidade do escoamento ao passar pela tubulação, porque quando ele entra aqui a velocidade dele é v. Mas como existe um estreitamento da área, tem um aumento da velocidade. Então, a velocidade na menor área seria essa velocidade máxima. No caso do feixe alinhado, a menor área vai ser essa, tá? A gente consegue determinar. E a dimensão característica seria d, que é o diâmetro dos tubos. Como é que a gente determina essa velocidade máxima? Fazendo-se um balanço de energia, um balanço de massa. A vazão que entra, que passa aqui em ST, é a mesma vazão que passa nessa área A1 menor. Então, velocidade vezes a área é igual a velocidade vezes a área. Então, a gente consegue determinar o valor da velocidade máxima. Quando eu tenho um arranjo alternado, o que pode acontecer? Pode ser essa área aqui, a menor, mas pode ser essa área A2, a menor também. Então, isso vai depender da configuração dos passos, né, longitudinal e transversal. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente determina, né? Basicamente é um cálculo da área, qual das duas áreas que é menor. Então, isso já foi colocado aqui em termos das dimensões. Então, se A2 for menor do que A1, o V máximo vai ocorrer em A2. Aí, nesse caso, a velocidade máxima vai ser dada por essa expressão. Se a menor área for A1, então, essa condição aqui é obedecida e a velocidade máxima é dada pela mesma expressão que a gente já tinha para o arranjo alinhado. Bom, só que vamos pensar o seguinte: como é que a gente calcula a transferência de calor em um cilindro? A gente fala que a taxa é igual ao coeficiente vezes a área vezes a diferença de temperaturas. E a diferença de temperaturas é Ts menos T infinito. Mas quando eu estou considerando esses tubos aqui, ó, meu fluido entra aqui com o T infinito e aí ele vai aquecendo. A cada conjunto de, cada fila, né, que ele passa, ele vai aquecendo um pouco mais. Então, aqui a temperatura dele já é bem diferente. Quando a gente fala de um cilindro, sobre o escoamento, né, sobre um cilindro só, o fluido passa aqui e tem sempre esse escoamento externo, né, o desenvolvimento da camada limite, tem toda a região acima da camada limite, na qual a temperatura continua sendo T infinita. Tá? Então, nesse caso, a temperatura vai variar muito. Então, não é razoável a gente trabalhar com essa diferença de temperatura. Então, a gente trabalha com uma média logarítmica das diferenças de temperatura. E ela é dada por essa expressão. Então, ΔTml, ml de média logarítmica, seria o quê? A gente pega uma temperatura de referência, que seria a temperatura da superfície, então a diferença de temperatura para a temperatura de entrada, menos a diferença de temperatura para a temperatura de saída, dividido pelo Ln de entrada, dividido pela de saída. Então, isso daí seria o ΔT ml. Qual que é a complexidade, né, maior de se determinar esse ΔTml? Porque embora a gente conheça a temperatura de entrada, que seria o T infinito, e a temperatura da superfície, a temperatura de saída, a princípio, é desconhecida. Então, a gente pode fazer um balanço de energia para chegar nessa expressão. Tá? Então, eu tenho a temperatura da superfície, a temperatura de entrada, todos esses dados, e com isso eu determino a temperatura de saída. O que é importante aqui? Embora o Reynolds seja baseado na velocidade máxima, aqui na equação, esse V é a velocidade do escoamento na entrada, tá? Então, não é o V máximo, é V. NT é o número de tubos, o número de linhas, né? Na direção transversal. ST também é o passo transversal, e esse N aqui é o número total de tubos.
Para que a gente precisa conhecer isso, né? Para determinar a taxa de transferência de calor. Então, a taxa vai ser o quê? H barra, que é o coeficiente médio, vezes a área, vezes a diferença de temperatura das atml. Essa área seria a área total de contato do fluido com a superfície, ou com as superfícies. Então, seria N vezes, tá? Que é o número de tubos, vezes a área de um cilindro, que é πdl. Então, aqui o I representa, né, a taxa de calor por unidade de comprimento, ou seja, já Q sobre L. Por isso que o L não aparece aqui. Precisa determinar qual que é a potência necessária para deslocar o fluido. Então, vamos supor que a gente está dentro de um trocador de calor, casco-tubo, por exemplo, e aí eu preciso gerar esse escoamento. Se eu vou gerar esse escoamento, convecção forçada, eu preciso de um meio externo, por exemplo, uma bomba. Tá? Então, eu tenho que dimensionar qual que é a potência necessária. E a gente sabe que essa potência é proporcional à queda de pressão. Então, quando o fluido está passando sobre os tubos, né? Ele vai perder energia, e essa energia ela vai ser perdida, né, na forma de uma queda de pressão. Então, essa queda de pressão ΔP, ela vai ser dada por essa expressão. Então, NF vezes esse X diferente, vezes o ρV máximo ao quadrado sobre 2, vezes o F. Esse fator de atrito aqui e esse fator de correção são dados nas figuras 7,14 e 7,15. Então, essa figura aqui é para um arranjo quadrado. Então, a gente tem o F aqui e o fator de correção nesse quadradinho menor. O que a gente precisa determinar, né, para poder chegar nesses valores de F e do X? Então, aqui na abscissa a gente tem o Reynolds máximo e na ordenada o F. Só que a gente tem algumas curvas. Tá? Essas curvas são para um PL. O que seria o PL? Seria um passo longitudinal adimensional. Ele vai ser definido, né, como uma razão entre o passo longitudinal e o diâmetro do tubo. Aqui na figura mostra de novo o que é o passo longitudinal e o passo transversal. É definido também esse PT, que seria o passo transversal adimensional, que vai ser usado aqui. Então, aqui eu tenho PT menos 1, PL menos 1. Então, em função do Reynolds, eu acho esse fator de correção. E aqui eu tenho o PL. Então, vamos supor que um PL 1,25 e um Reynolds 10 elevado a 4, eu jogo para o lado de lá mais ou menos 0,5. Esse é para um arranjo quadrado, ou retangular, né? E aqui para o arranjo alternado, que seria formando um triângulo equilátero aqui. No caso, essa figura é para um triângulo equilátero, então eu passo diagonal igual ao passo transversal. E aí, da mesma maneira, né? A gente tem o PT, que seria o ST dividido pelo diâmetro, o PL aqui, que seria o passo longitudinal dividido pelo diâmetro, e com base nos valores de Reynolds, a gente acha tanto o F como esse fator de correção. Bom, tem um exercício já resolvido, né, que trabalha justamente essa questão da troca de calor em feixe estacionário, que é o próximo vídeo. Se ficar alguma dúvida, dá para tirar também na solução desse exemplo, que ele aborda tanto o cálculo da troca de calor como o cálculo da perda de carga, né, a queda de pressão. Bom, obrigada pela atenção.